Boa tarde, meu nome é Ernesto Niklaus, eu sou da Applied Solutions e essa é a apresentação do algoritmo desenvolvido pela ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo baseado no algoritmo da Ambev. Aqui, basicamente, foram utilizados os mesmos parâmetros da Ambev, com algumas modificações, para o aplicativo da ThyssenKrupp. Iniciando a execução desse algoritmo, nós temos aqui as classes utilizadas, que é a NumPy, a Pandas, o sklearn para aprendizado de máquina, o IMBlearn, que a gente vai fazer aqui o random em cima dele também, né? Então aqui a gente está usando a sklearn para o linear SVC, Logistical Regression, para o PCA, o IMBlearn para fazer o SMOT, né? E essa combinação vai ser utilizada para a gente rodar a aprendizagem. Aqui alguns métodos de correção de dados, né? Conversão de binário, trocar valor negativo por zero, encontrar colunas com valor negativo, execução de apresentação da curva ROC, da precisão da recal da curva. Então, aqui são algumas funções criadas, né, de plotting, para a gente poder fazer isso. Iniciando, de fato, a execução, aqui a carga dos dados da ThyssenKrupp, elas estão armazenadas num bucket S3 do Amazon, né? Então, aqui eu carreguei os dados, faço um pequeno ajuste aqui para conversão de data, e aqui eu começo a chamar as categorias, né? Então, aqui eu faço uma leitura e ele identificou 7 categorias a serem utilizadas. Aqui eu faço a leitura dessas categorias, que são os dados com variação, então aqui ele lê para mim os segmentos que ele considerou categorias, que são data, então ele lista todas as datas possíveis que há no arquivo, os departamento, área, turnover, fator de horas excedentes e horas normais, fator horas de quebra e horas normais, que ele vê que tem variação, e o dia. Então essas categorias são aqueles campos onde tem uma variação grande de valores, não são os campos que ele vai usar para analítico, mas ele vai usar como categoria. Aqui ele vai detectar quais são os segmentos que não têm informação nenhuma, que no caso a ocupação e a parada de manutenção não tem valores, ele encontrou que não há valores nesses casos, e agora começa a fazer uma exploração desses dados, né, dos dados da ThyssenKrupp. Então aqui, verificando o número de ocorrências por ano, né, então analisando todas as linhas, a gente plota um gráfico pegando o fator ano, né, em cima daquela tabela. Então, aqui são mais uma apresentação dos dados, a gente selecionou alguns dados que a gente achou relevantes. Né? Número de acidentes por ano, um gráfico de distribuição dentro da massa total, dias com acidente, dias sem acidentes. A gente vê que tem apenas 74 incidentes dentro de 37.108 sem acidentes, então 99,80% desses dados não informam acidentes, apenas 0,2% informam algum tipo de acidente. A distribuição de acidentes por meses. Então, dado interessante que em fevereiro tem bastante acidente, é um mês que tem menos dias, mas você vê a ocorrência de maiores acidentes. Será que é por conta do carnaval, talvez? E a gente vai ter também isso no mês 12, tá vendo? Em dezembro, o aumento de acidentes segundo essa massa. Por dias da semana, não, acidentes com maior ocorrência na sexta e na quarta-feira, seguido por segunda-feira, e o dia com menos acidente é domingo. Acidentes por departamento, a distribuição, o V, teve mais incidentes nesse caso, FM em segundo lugar e o C em terceiro. Distribuição de acidentes por tempo de casa, então aqui pegamos o tempo de casa, a média, a gente vê que o pessoal com pouco tempo de casa, né, 3 meses, tem bastante acidente associado. Por idade média, né, tem um parâmetro de idade ali, a gente fez uma tabela, uma leitura disso também, a gente vê que o maior índice de acidentes ocorreram com pessoas em torno de 30 anos, né? Mas você vê que o pessoal mais novo, com 19, 21 anos aqui, tem um índice bom, e depois essa massa, entre 38 e 40,6, é constante acidente com esse grupo. Uma outra distribuição interessante é essa, né? Acidentes por abordagem positiva. Então,
com 0 abordagens positivas, a gente tem mais acidentes. Possivelmente, as abordagens acabam eliminando algum risco, né? Aqui a gente tem que, dos acidentes que ocorreram, a maioria foi quando não houve abordagem. O fator hora-quebra era normal, a gente tem aqui um gráfico com bastante informação. Esse gráfico pode ser visto, né, numa saída, por exemplo, em tela cheia, e aqui a gente conseguiria ampliar essa informação para poder enxergar isso de maneira melhor, né? Abrir como imagem, salvar essa imagem, né? Ampliar essa informação, vou abrir ela como imagem mesmo, numa guia separada. Eu acho que o zoom vai dificultar um pouquinho a visualização nesse caso, por conta da limitação de uma tela que eu estou usando no zoom aqui. Mas, de qualquer forma, ele abre a imagem numa outra tela e a gente consegue olhar os detalhes aqui. A gente vê que o fator hora-quebra de 0,66 teve mais incidentes, né? No caso dessa amostragem que nós estamos trabalhando aqui. Voltando para a tela cheia aqui de novo, vamos voltar ali para 100% aqui, na visualização. Adiantar um pouco menos para a gente poder enxergar melhor. A gente tem a próxima plotagem, que seria por abordagem positiva, né? Acidentes por soma de item de auditoria. Então, a gente vê que quanto há itens de auditoria, é menor o nível de acidentes, 0 itens auditados, número de acidente maior. E aqui são, na verdade, a apresentação dos dados de maneira global, né? A gente pegou os dados que estavam na planilha e fez os gráficos em cima daquilo. Aqui começa, de fato, o que seria a aprendizagem de máquina, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer nessa leitura é categorizar, pegar as categorias, né, que vão ser tratadas. E aqui, para cada categoria, eu estou fazendo uma limpeza, tirando valores negativos, valores, por exemplo, ND, REF, que aqueles dados que não pegaram informação por algum motivo da tabela matriz. Então, a gente dá uma limpada nos dados usando esses padrões aqui. A gente roda um scaler dele para pegar os valores de mínimo e máximo. E aqui a gente já consegue ter, vamos pegar o dataset head aqui, uma prévia de como ele trata os dados, tá vendo? Ele vai transformar aqueles valores, todos os mesmos valores textuais, em valores numéricos, para que ele consiga tratar dentro dos algoritmos. E agora começam os treinamentos, né? Então, a gente vai fazer um train aqui, pegando 40% da massa de testes para ele fazer os treinamentos. E aqui a gente já vê que de 22.309 registros, ele vai tratar 14.874. Vamos usar uma massa menor por hora por conta do tempo. O tempo de aprendizado de máquina, na massa completa, vai demorar aí meia hora para ele fazer. Então, fazendo com uma massa menor. E aqui a gente começa a fazer algumas seleções, né? Primeiro, remover os fatores que são constantes, que estão sempre com o mesmo valor, né? Então, aqui a gente identificou os valores que são constantes e aqui eu coloco uma regra para eliminar esses caras e transformar eles em únicos. Eu faço a leitura removendo os valores constantes da minha massa de testes e aqui eu rodo ele trocando tudo que é valor valor nulo, valor negativo, ele faz um reset para ele poder rodar a minha adequação. Outro teste é pegando os valores que são quase constantes. Então, uso uma regra, se tem uma predominância maior que 0,98 daqueles fatores, eu também elimino, para ele não gerar uma análise que não seja tão efetiva. Então, aqui, 40 itens que estavam lá, tem valores quase constantes, né? Então, ele está removendo esses fatores aqui para poder fazer a análise prévia. Eu poderia mantê-los se a gente vê que tem alguma... se foram valores interessantes, mas por hora estão sendo removidos para fazer essa análise mais rápida, né? Para poder ter um resultado um pouco mais rápido. Aqui começamos a fazer a seleção recursiva dos dados. Então, agora ele começa a preencher os campos para o treinamento do Machine Learning.
E aqui começam a análise prévia. Então, o que ele está considerando como fatores muito relevantes? A idade média por ano, por área, e o tempo de casa do funcionário. São valores que são bem relevantes que ele colocou na lista dele principal. Fator de data, ele colocou alguma relevância porque é cabeçalho. Dia do mês, desvio comportamental de 15 dias, soma SAM, asa 15 dias antes, desvio comportamental 45 dias antes, são os valores que ele tem um pouco mais, para ele, um pouco mais relevantes para essa análise. Então, nessa leitura, eu pego os valores relevantes e vou manter data, idade média, tempo de casa, desvio comportamental, soma SAM, asa 15 dias antes e dia do mês. E, baseado naquela análise que nós fizemos, ele vai remover todos esses fatores do primeiro treinamento que ele vai fazer. Então, rodo o Feature Tree Remove agora, ele remove esses campos da análise, mantém aqui 6 colunas, e eu começo a remover agora, né, alguns filtros usando o Univariate do Rock Out. Então, aqui eu estou rodando na minha plotagem, passando a análise, e aqui ele está determinando quais são os campos de informações que ele vai trabalhar no aprendizado. Então, tudo isso ainda é a seleção dos dados, a limpeza dos dados, preparando o ambiente de machine learning que ele vai trabalhar. Vai considerar 5 colunas nesse caso, e ainda mais um filtro a mais, a gente vai remover dados que são correlatos. Então, sempre que esse fator acidente é 1, aquele dado é 1. Então, a gente remove isso também para poder ter uma relação um pouco melhor. Ele não encontrou nenhum correlato dessa forma, então ele não vai fazer nenhuma remoção. Ele faz as checagens, como não tem nada para remover, lá em cima eram 5, ele vai manter 5 nessa leitura dele. E o que ele vai usar como coluna X no treinamento da máquina, aprendizado de máquina? Idade média por ano, tempo de casa, desvio comportamental no dia, soma SAM, asa 15 dias e dia do mês. Esses são os fatores que ele vai utilizar. E aqui eu começo o machine learning. Então aqui eu vou pegar os múltiplos modelos e vou pedir para ele começar a fazer os testes. O que ele vai fazer a partir de agora? Ele determinou todos os fatores que ele vai utilizar. Aqui eu coloco os modelos que eu quero para essa amostragem, que é o Random Forest, que é o Logistic Regression, XGB Classifier, Linear SVC e o SVC padrão. E, por fim, vamos aplicar agora. Agora a máquina começa a fazer o treinamento dela. Então aqui ele vai plotando, né? Aqui são os folds, e ele vai mostrando o gráfico em tela dos training folds que ele está fazendo. Usando Smoothing, esse aqui é o training fold do Smoothing ainda. Vamos ver aqui. XGB Classifier, então ele vai plotar, né, esse sample type em cima disso. E vão rodar os folds agora. Em média, isso aqui está demorando uns 3 minutos, né? Uns 3 minutos para ele rodar essa análise dele. E ela pode ser acompanhada. Aqui, cada training fold, ele vai mostrando, né, o que ele está executando. Ele está mostrando em forma gráfica, mostrando em texto a acurácia, a precisão, o recall, o F1, a AUC e o MCC. Então, esses fatores aqui, depois, dentro do algoritmo da Ambev, tem a descrição o que é cada um deles, né? E qual que é o resultado disso, né? Aqui eu tenho ainda a plotagem do anterior, eu já vou adiantando para a gente conversar sobre isso, depois a gente vê o resultado dessa rodagem atual. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os scores de cada modelo, né? Vai mostrar os scores de cada modelo naquela execução para determinar qual que é o melhor método de aprendizagem que a gente vai utilizar. Na última vez que eu rodei, foi o Logistic Regression o que ganhou. Então, o Best Model foi o Logistic Regression. E aí, o que eu faço? Eu aplico em cima do Logistic Regression a minha predição. Então, eu faço uma predição em cima desse método. Ele vai fazer todos os cálculos de predição e me dar resultados. E como é que eu vejo esses resultados? Eu vejo eles através do Depth Report. Eu crio relatórios, né?
Então, aqui eu posso escolher um relatório considerando os maiores fatores de risco, né, e ver as probabilidades. Eu posso escolher um daqueles fatores e investigar em cima daqueles fatores a probabilidade. Aqui eu coloquei um filtro por data, então você pode escolher, na verdade, a data que você quer rodar a tua previsão e ele vai te dizer naquele dia. Então, por exemplo, dia 31/1. O que aconteceu em 31/1? E aí eu rodo do 31/1. Ele não vai rodar agora porque não definimos os anteriores, né? Eu estava na imagem anterior. Vamos ver se ele já terminou de fazer a minha aprendizagem. Sim, ele terminou e esse durou 1 minuto e 64. Vamos ver o que ele trouxe para nós. Eu fiz a indexação. Agora eu vou mostrar essa indexação aqui, plot show. Nesse caso, ele, para Recal Randall Forest, vamos ver qual foi a melhor amostragem nesse caso. Randall Forest Classifier, vamos ver. Ele selecionou o Randall Forest Classifier, nesse caso, como o melhor método, em vez do Logistic Regression. O que corre agora? Eu vou aplicar o modelo de predição em cima disso. Rodo ele aqui. Jogo os meus resultados no Depth Report e aqui eu começo as minhas análises. Vamos analisar. Por esse método que ele rodou, que ele selecionou agora nessa rodada, você vê que ele traz uma predição um pouco diferente. Aqui ele dá 100% de probabilidade de um acidente. E nesse caso, os maiores fatores de risco, usando tempo de casa, idade média. E nesse score que a gente analisou, de fato aconteceram acidentes, quando ele previu acidentes. Probabilidades de acidente por tempo de casa. Vamos rodar para ver aquilo que a gente tinha selecionado no dia 31. Aqui ele está jogando, né? Para 12,7 anos, né? Ele previu um acidente, 90% de chance desse acidente acontecer. A gente pode verificar se esse acidente predito aconteceu só colocando aqui na minha lista esse soma Sanasa, porque daí se aconteceu, a gente sabe que aquilo de fato, aquela predição deu certo. Então, por exemplo, aqui eu posso adicionar o soma, deixa eu só copiar o fator aqui, né? Você vê que é muito simples a gente trabalhar com as análises aqui. Vou rodar em cima disso. Vamos ver se nesse dia tinha alta chance de acidente, mas não ocorreu acidente, né? Vamos rodar esse aqui do dia 31 também. Acidentes por idade, né? Tinha um percentual alto de ter um acidente com alguém com 41 anos na UV, né? Nessa predição. Acidente por área, usando essa outra métrica, a gente tem aqui 99% de chance de acontecer acidente no dia 31/1 na UC22, né, pegando por área, usando os dados de predição que ele pegou. E aqui vamos ver acidentes previstos que realmente aconteceram, né? Então, esse algoritmo previu este número de acidentes, né? Então, aqui, nos dias 16/10, 3/5, ele previu com 100% de chance de acontecer um acidente, aconteceu o acidente. Outras concorrências que ele, de 87 a 99, que ele previu, aconteceu. Porém, teve uns que ele não previu acidente, mas aconteceram acidentes. E seria também agora um gráfico dos previsões que não ocorreram, né? Por esse algoritmo, aqui eu tinha várias previsões, né, de acidentes que poderiam ter acontecido, previsões altas, né, de acidentes que não ocorreram, 98%, 97%. Então, aqui foi previsto um acidente pelas condições que foi mostrada, porém não aconteceram acidentes nesse caso, né? E, por último, acidentes que aconteceram que não foram previstos, ele já mostrava ali em cima também, mas aqui um corte disso. Nesses 4 dias, não foi previsto que aconteceria um acidente e foram condições totalmente atípicas a essa leitura. Então, basicamente, essa é a aprendizagem de máquina e o padrão que a gente consegue utilizar nesses dados estatísticos usando os algoritmos da Ambev.
E o que vai ser importante? A gente determinar quais são os fatores realmente importantes para análise. Aqui a gente fez um corte por fatores muito simples, são esses fatores apenas. A gente pode fazer análise com fatores mais completos, mais globais, mas para isso os dados precisam estar um pouco mais condizentes, né? A gente viu que pelas limpezas automáticas aqui ele exclui quase todos os dados que a gente tinha na planilha porque são muito constantes, né? E tem pouca relevância na ocorrência dos acidentes em si. Então, esse ambiente está rodando no Colab do Google, né, com a base de dados na Amazon, e pode ser acessado, pode ser modificado, jogando o arquivo, um novo arquivo com o mesmo nome nesse bucket, ele faz análise em cima desse novo arquivo também. Então, aqui está a extração do que seriam esses dados da ThyssenKrupp sob o algoritmo da Ambev modificado pela Applied Solutions para ter algumas coisinhas aqui a mais. Tá ok? Então, essa é a nossa análise e nós teremos nossa reunião para discutir em detalhes os próximos passos.